Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e nesta aula nós iniciaremos a introdução à programação orientada a objetos. Então, se você está começando a aprender sobre programação orientada a objetos, principalmente sobre a linguagem Java, esta é uma das primeiras aulas que você deve assistir. Inicialmente, nesta aula, nós vamos fazer uma pequena recapitulação sobre a programação que você já conhece em linguagem C, a programação linear, que é diferente da programação orientada a objetos. Então, vamos recordar o que você já viu quando fez o curso de linguagem C. Nós devemos entender que toda linguagem que você vai desenvolver, existe uma plataforma de desenvolvimento. E aí, muitas dessas plataformas de desenvolvimento são específicas para um sistema operacional e um hardware. Quer dizer, o programa que você desenvolve, ele só vai ser executado num determinado hardware, num determinado sistema operacional. Existem inúmeras plataformas que funcionam dessa maneira. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre o Java e você vai ver que uma das grandes vantagens dele é a independência desse tipo de plataforma aqui. Mas, por enquanto, vamos continuar com a nossa revisão. Como funcionam os programas que você desenvolveu em linguagem C? Você lembra? Nas aulas anteriores que você viu sobre linguagem C, nós vamos ver que a linguagem C, quando você desenvolve um programa nela, você está desenvolvendo para um sistema operacional e um hardware específico. Onde esses programas podem ser executados? Desta pergunta aqui, nós voltamos para essa primeira afirmação, né? Onde é que cada programa que você desenvolve pode ser executado? Ele pode ser executado no Linux, no Android, no Windows, né? Em qual sistema operacional ele será executado? Então, nós vamos começar com algumas questões que vão ser respondidas ao longo dessas aulas, né? O que é o código-fonte? Então, nós temos que recordar isso. Para você aprender a programar em Java, é necessário compreender esses conceitos aqui. O que é o código-fonte? O que significa compilar um programa? Tudo isso você fez lá quando você aprendeu a linguagem C. O que significa linkeditar um programa? Também você aprendeu durante suas aulas em linguagem C. E como programar em linguagem C. Então, nós vamos fazer um breve resumo. Essa aula é uma breve introdução para que depois nós possamos começar a programar em linguagem Java de maneira clara e objetiva. Então, vamos começar respondendo o que é um código-fonte. O código-fonte, nós vamos pegar aqui um exemplo. Imagina que você criou lá no Dev C++, no IDE, né, no programa que você desenvolveu o seu código-fonte, você salvou ele com o nome exemplo1.cpp. Lembrando que todo arquivo tem um nome, um ponto e uma extensão, tá? Imagine que o seu código-fonte seja esse aqui. Ele simplesmente vai imprimir na tela o seguinte: meu primeiro programa em linguagem C. Nós não vamos entrar em detalhes aqui o que faz cada código, porque não é o objetivo dessa aula. Aqui nós vamos apenas fazer uma breve recordação, introduzir alguns conceitos, para depois a gente programar em linguagem Java, tá bom? Quando você desenvolve esse código-fonte aqui, o código-fonte ele é salvo no arquivo com o nome exemplo1.cpp. Esse CPP indica que é o código-fonte de uma linguagem de programação. Qual linguagem é essa? Linguagem C. E aí nós precisamos nos perguntar, que programa você utiliza para digitar esse código-fonte? Onde você digita? Bom, você pode digitar em qualquer programa, você pode digitar no bloco de notas ou qualquer outro programa. Você pode digitar no Word, mas depois você vai precisar jogar para uma IDE, para uma
plataforma, né, para um programa que vai compilar e vai executar esse código-fonte seu. Mas a digitação dele pode ser feita em qualquer lugar. Então, aí a gente tem que se perguntar, como fazer este arquivo se transformar em um arquivo executável? Bom, você viu que o código-fonte pode ser digitado em qualquer lugar, no bloco de notas, no Word, em qualquer programa que você conheça que digita texto. Mas aí, e para tornar ele executável, para que ele seja um programa, né? Como transformá-lo em um programa para o seu sistema operacional executar? Então, se você está compilando no sistema operacional Windows, como você vai fazer para ele ser executado no Windows? Como você cria um programa e leva para a casa do cliente, para a empresa do cliente, e executa esse programa lá no sistema operacional do seu cliente? Então, são essas questões que a gente levanta inicialmente. E aí, a gente precisa conhecer um conceito que é muito importante, um conceito chamado compilação, né? É um dos primeiros conceitos que a gente vai introduzir aqui. Compilar o programa é transformar o arquivo de código-fonte em um arquivo em linguagem de máquina. Então, aí você precisa entender que o computador só é capaz de executar arquivos em linguagem de máquina. Então, o sistema operacional Windows vai executar aquele programa que você tem em código-fonte somente se ele estiver em linguagem de máquina. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para você de como é esse arquivo em linguagem de máquina. Então, como você faz para compilar? É essa a pergunta. Você digitou o código-fonte em qualquer programa, no bloco de notas, por exemplo, mas aí você precisa compilar ele. Como você faz? Bom, aí nós temos várias maneiras de se fazer isso, né? Você pode compilar ele pelo prompt de comando do MS-DOS. E aí, você estando lá na pasta onde o seu arquivo está, o arquivo fonte, você pode compilar ele digitando esse código aqui, ó, gcc-c exemplo1.cpp. Antes disso, você precisa fazer algumas configurações no seu Windows, senão ele não vai funcionar. Mas como não é objeto de estudo dessa aula, nós não vamos nos ater a isso aqui, tá bom? Só vou demonstrar para você como a gente faria se fosse compilar o programa no prompt do MS-DOS. Observe aqui que eu abri o prompt do DOS. Esse aqui é o prompt de comando, né? Basta você ir no menu iniciar, digitar prompt de comando. E aqui é necessário ter também alguns conhecimentos de códigos de execução para se trabalhar no prompt de comando do MS-DOS, que também não são objetos dessa aula, mas eu vou demonstrar para você aqui, né, que nós estamos na pasta dev, olha só, c2.dev é a pasta que nós estamos, e nesta pasta nós temos esses arquivos aqui, ó, o exemplo1.cpp, o exemplo1.exe e o exemplo1.o. Então, quando eu falo aqui que para você compilar um programa você pode digitar esse código, seria isso. Ó. Eu venho aqui no prompt do MS-DOS e vou digitar gcc-c exemplo1.cpp. Se eu digitar isso aqui e pressionar a tecla Enter, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse código-fonte, que é o exemplo1.cpp, que eu já demonstrei no slide anterior para você, e vai gerar esse arquivo aqui, ó, exemplo1.o. Tá? É isso que esse código faz. Mas não é objeto de estudo, não é objetivo desta aula a gente trabalhar dessa maneira. Então, qual seria outra maneira que você já aprendeu a fazer? Ao invés de utilizar o prompt de comando, você vai utilizar uma IDE de desenvolvimento. O que é isso? Então, olha, observe só, ao invés de ir no prompt, você pode simplesmente no menu executar, opção compilar no Dev C++.
Então, lá no Deve C++, nós vamos para ele agora, eu vou demonstrar para você como você faria a mesma coisa. Olha só, esse aqui é o programa Deve C++, que você provavelmente utilizou durante suas aulas de linguagem C. Neste programa, nós estamos vendo aqui o arquivo exemplo1.cpp e o código-fonte. Nós temos aqui o primeiro código-fonte, que é aquele que eu já demonstrei no slide anterior. Bom, nós vimos que a etapa para a construção de um programa executável no Windows é você transformar esse código-fonte em uma linguagem de máquina. Né? Em uma linguagem, nós precisamos, para fazer isso, nós precisamos compilar esse programa. Como que se faz? Você vai em executar e escolhe a opção compilar. Então tem aqui, ó, menu executar, compilar. Vou aproximar aqui para você observar. Então observe, menu executar, compilar. Quando você faz isso, você compila o programa e gera o quê? O que você vai gerar? Você vai gerar exatamente o arquivo exemplo1.o. Esse .o é de objeto, você gera um arquivo .objeto. Observe aqui que eu estou no Windows Explorer, né, no navegador de pastas do Windows, e eu estou aqui na pasta Dev, que é exatamente onde nós criamos o programa. Então, nós temos o exemplo1.cpp, que foi criado lá no Dev C++, e nós temos o exemplo1.o. É esse arquivo aqui que é gerado quando você compila um programa, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o bloco de notas para você ver o conteúdo de cada um desses arquivos aí, tá? Então, eu vou vir aqui, vou abrir o bloco de notas. Vou deixar o bloco de notas aqui do lado. Para quem não sabe como abrir o bloco de notas, basta você ir no menu Iniciar e digitar bloco de notas. Você vai encontrar ele lá. Se eu clicar aqui no programa exemplo1.cpp e arrastá-lo para cá, ele me mostra o conteúdo desse programa. Eu vejo o código-fonte. Se eu fizer a mesma coisa com esse arquivo .o, eu vou visualizar o conteúdo dele. Olha só o conteúdo dele como é. Já se aproxima de uma linguagem de um arquivo executável, de um arquivo que o Windows consegue executar. Então ele insere alguns caracteres aqui que nós não conseguimos compreender. Se você alterar qualquer coisa aqui, nesse arquivo, você não vai conseguir gerar o arquivo final, que é o arquivo executável, .exe. Então, eu só abri esse arquivo para mostrar para você que ele é diferente do arquivo de código-fonte. Tudo bem? Vamos voltar agora, então, aos nossos slides. Agora, você já consegue responder a esta pergunta. O que acontece ao compilar? Ele gera um arquivo .o, objeto. Então, esse arquivo exemplo1.o de objeto, quando você compila o código-fonte, você gera um arquivo objeto, que neste caso possui extensão O. O nosso código-fonte possui extensão CPP e o código-objeto extensão O. Tá? É isso que acontece após compilar. Trata-se de um arquivo em linguagem de máquina, porém, ainda não é o arquivo executável. Se lá no explorador de arquivos do Windows você der um clique duplo sobre ele, ele não vai executar, ele não vai executar aquelas rotinas que você determinou no seu programa código-fonte. Você pode abrir o arquivo .o no bloco de notas e observar seu conteúdo, foi o que a gente fez. Então, o que você precisa fazer para que esse arquivo objeto se transforme num arquivo executável? Bom, para isso, você precisa conhecer um novo conceito chamado linkeditar, que é este conceito aqui. Linkeditar é o quê? É incorporar ao arquivo objeto.o as funções em linguagem de máquina que foram utilizadas no programa e estão em arquivos de biblioteca. Então,
ele pega e ele vai incorporar algumas funções dentro desse programa, deste arquivo.objeto, para que ele seja capaz de executar os processos que você determinou. Ele insere dentro desse arquivo objeto algumas bibliotecas que você utilizou, que fazem parte da linguagem C e que vão permitir o arquivo ser executável. Além disso, ele cria um arquivo final com extensão .exe, que pode ser executado diretamente pelo sistema operacional. Então, ele gera o arquivo exemplo1.exe. E aí, como a gente faz? Como é que nós fazemos esse processo chamado linkeditar? Bom, pelo prompt de comando também, que eu demonstrei para vocês lá no MS-DOS, você estando na pasta onde está o seu arquivo objeto, você pode linkeditá-lo digitando esse código. gcc exemplo1.o -o exemplo1.exe. Fazendo isso, você pega e gera o arquivo final, o arquivo executável que poderá ser executado em qualquer versão do Windows. E aí, o que acontece se você fazer isso? O que vai acontecer? Você está linkeditando o programa. Não vou demonstrar como fazer no DOS, porque não é objeto de estudo dessa aula, tá? Isso você já viu no curso de linguagem C, mas eu vou mostrar aqui para você quais são os arquivos que a gente tem ao fazer esse processo. Observe, primeiro nós temos o exemplo1 CPP, vou aproximar aqui para você visualizar, que é o arquivo código-fonte. Depois, nós geramos o arquivo .objeto e, finalmente, o arquivo .exe. Esse sim poderá ser executado. Então, é assim, é este processo que a gente cria um arquivo executável. E após linkeditar, você finalmente gerou o arquivo executável que pode ser copiado e executado em qualquer computador. Então, se você está criando um programa em linguagem C para executar na casa de um cliente, né, numa empresa, num mercadinho da esquina, na padaria, você desenvolveu um programa para gerenciar o estoque dele e assim por diante, você gerou o executável, você pode copiar e executar em qualquer computador que tenha o Windows. Para executar o programa no prompt de comando, basta digitar o nome do arquivo executável. Nesse caso, se lá no prompt eu digitar exemplo1 e pressionar Enter, eu vou executar o programa. No entanto, como todos já sabem, nós vamos usar o meio sempre mais fácil, né? Que é o quê? Nós vamos usar o explorador de arquivos do Windows. Quando você tem o arquivo exe, basta dar um clique duplo sobre ele que você verá a execução dele. Vamos ver então o que acontece? Eu estou aqui no explorador de arquivos do Windows e nós temos o arquivo de código-fonte, o arquivo objeto e agora o exe. Antes de executar o arquivo exe, eu vou mostrar para você novamente pelo bloco de notas como é um arquivo final em linguagem de máquina. Eu vou clicar nele e vou arrastar ele aqui para o bloco de notas. Observe, é uma linguagem de baixo nível, é o que nós chamamos de linguagem de baixo nível, é uma linguagem que você não consegue compreender. Se você mudar qualquer coisa aqui e salvar o arquivo, você vai estar corrompendo o programa. Então, esta é a linguagem que o computador entende, em termos simples de se dizer. Esta é a linguagem que o computador vai executar o programa. Nós não entendemos, o computador sim. É a chamada linguagem de máquina. Então, para executar o programa finalmente, basta dar um clique duplo sobre ele. Vem aqui, clico 2 vezes sobre o programa e aí nós vamos ver o que é que ele faz. Qual é a execução deste programa. Observe que ao executar o programa, ele faz a instrução que você colocou lá para ele. Uma coisa bem simples, né? Ele mostra no prompt do DOS
a mensagem que você queria, meu primeiro programa em linguagem C. E aí ele está aguardando aqui, está mostrando o tempo que ele demorou para executar e está aguardando. Então, esse arquivo executável, aqui, quando é outra maneira de você executar, né? Você pode gerar esse arquivo executável, na plataforma DevC++, que é o programa que você usa para desenvolver os seus códigos em linguagem C. Você clica no menu executar e vem aqui, ó, compilar e executar. Ele já faz as duas coisas, ele compila e executa. Observe o que ele faz. Ele já executa o programa para você. Então tá aqui, ó, na pasta c2.dev, exemplo 1.exe, executou a instrução que você determinou para ele executar. Ou seja, ele escreve na tela, meu primeiro programa em linguagem C. Então, nós não precisamos utilizar o prompt do MS-DOS. Eu só demonstrei para você como você faria se você quisesse fazer daquela maneira. Agora, nós sempre utilizamos uma plataforma de desenvolvimento, né? Uma IDE de desenvolvimento, que nesse caso é o DevC++. E aí você pode se perguntar também, que outros exemplos de arquivos executáveis nós podemos ter? Eu vou ir agora para uma pasta do Windows para mostrar para você alguns arquivos executáveis, para que aqueles que ainda não compreendam possam compreender o que é um arquivo executável, né? É um arquivo que não é um arquivo texto, não é um arquivo de imagem, é um arquivo que executa instruções, é um arquivo em linguagem de máquina, em linguagem de baixo nível, que executa instruções no sistema operacional. Observe, eu voltei ao explorador de arquivos do Windows e eu estou aqui na pasta do Office. Então, quando você abre o Word pelo atalho, indo lá no menu iniciar e abrindo o Word, por exemplo, na verdade você está executando este programa aqui, ó, o winword.exe. Esse é o nome do programa. Quando você está executando o Excel, a mesma coisa. Vamos ver o Excel. Você tem aqui o Excel, ó, excel.exe. O Excel, o Word, todos esses aplicativos, todos esses softwares, também foram desenvolvidos em uma determinada linguagem de programação. E todos eles possuem o arquivo .exe. Isso serve para qualquer programa que você tem no seu computador. O Paint, o programa para desenhar, qualquer outro programa que você imaginar, você vai encontrar o .exe dele, que é o arquivo executável, né? Em linguagem de máquina, em linguagem que o sistema operacional entenda. Tá bom? Mas isso não é objeto também de estudo dessa aula, só quis demonstrar para você que ainda não conhece que existem esses arquivos. Então, nós citamos aqui outros arquivos executáveis, né? Agora nós vamos para um breve resumo do que a gente entendeu, do que você aprendeu nessa aula. A geração do programa executável, a partir do programa fonte, daquele que você escreveu em linguagem C ou em qualquer outra linguagem, obedece a uma sequência de operações antes de tornar-se um executável. Então, primeiro, você edita, você escreve o código-fonte. Depois, você compila o programa. Se você não fizer isso manualmente, a própria IDE, a interface de desenvolvimento, vai compilar o programa, né? Como nós vimos no DevC++. Então, você compila e depois você finalmente link-edita para poder executar o programa, né? Então, essas são as etapas: edição, compilação e execução. E aí, nós temos a seguinte pergunta: o que o DevC++ faz? Já respondemos isso anteriormente, mas vamos ver. Ele faz todo o processo que nós acabamos de ler no slide anterior. Ele fornece o editor de código-fonte, é nele que você escreve seu código-fonte, você não precisa usar o bloco de notas. Ele compila por meio do próprio editor, por meio da própria interface gráfica, né? Ele compila o programa que você escreveu e ele link-edita.
também por meio do seu editor, gerando o arquivo executável. Então, essa é a grande vantagem de se ter uma IDE, uma interface de desenvolvimento, um aplicativo em que você possa programar. É isso que o Dev C++ faz. Então, o Dev C++ é um IDE. O que significa IDE? É um ambiente de desenvolvimento integrado. Então, nós acabamos de responder essa pergunta aqui. Ambiente de desenvolvimento integrado, ele facilita porque você coloca o código-fonte, você compila o programa e você executa o programa. Essa aqui é a tradução, né, em inglês, a versão original em inglês, né, IDE em inglês se escreve dessa maneira, e aqui nós temos a tradução. É um ambiente de desenvolvimento integrado. E aí, nós voltamos a fazer essa pergunta. O IDE, ele é um programa de computador que agiliza o processo do desenvolvimento de software, fornecendo as ferramentas necessárias para. Então, ele permite editar o código-fonte, compilar o código e link editar, gerando o executável. Isso para qualquer linguagem. Nós citamos aqui o exemplo da linguagem C, mas serve para a linguagem Java, serve para a linguagem Python, para qualquer outra linguagem. Bom? Quando você pensa em um IDE, ele serve para facilitar o seu desenvolvimento e a sua criação de programas. E aí, em qual sistema operacional o programa que você criou poderá ser executado? Você já se perguntou? Você criou diversos programas em linguagem C, mas você pode executar ele no Linux? Você pode executar ele no Android, no seu celular? Né? Você tem que fazer essa pergunta. Então, a resposta para isso é: esta plataforma de desenvolvimento é específica para o conjunto sistema operacional mais hardware. Ou seja, se você compilou ele num computador que tem o sistema operacional Windows, você só vai executar esse programa em outro computador que tenha um hardware parecido com o sistema operacional e que tenha o sistema operacional Windows também. É isso que nós chamamos de plataforma de desenvolvimento. O programa que você desenvolve em linguagem C, se você fez ele no sistema operacional Windows, você só pode executar no sistema operacional Windows e não em outro sistema operacional. Daí, nós entendemos que na linguagem C, nós temos o código-fonte, depois nós compilamos esse código-fonte para uma linguagem, para um sistema operacional específico, link editamos para um sistema operacional específico. Então, nós temos essa sequência aqui, ó, código-fonte, que é o exemplo 1.cpp, gera o arquivo objeto, exemplo 1.o, e aí nós temos finalmente o executável, exemplo 1.exe, que só é executável no sistema operacional em que você desenvolveu o seu programa. Tá bom? Nesse caso, o Windows. E aí, na linguagem C, nós temos um executável para cada sistema operacional. Se você quer executar em outro sistema operacional, você tem que compilar e link editar para este outro sistema operacional. Você tem que desenvolver neste outro sistema operacional. Se você quer que o seu programa seja executável em sistemas diversos, você deve compilar o seu programa para cada sistema específico. Não é o objeto de estudo dessa aula também, não é o objetivo dela, senão vai ficar uma aula muito grande para a gente demonstrar como fazer isso. Por enquanto, nós vamos nos manter apenas no sistema operacional Windows, tá bom? E você vai ver que isso muda quando chega na linguagem Java. Há uma grande diferença e daí uma grande vantagem de se desenvolver um programa na linguagem Java, que eu vou demonstrar na próxima aula. E aí nós temos exemplos, né? Quando você entra no site lá do Firefox ou do OpenOffice e vai fazer o download do programa para instalar no seu computador, se você ainda não fez esse teste, faça o teste. Ele vai perguntar para você se você quer fazer o download para o sistema operacional Windows ou para o Linux.
No OpenOffice é a mesma coisa, o Firefox também entra lá no site, vai perguntar, você está fazendo download para instalar no Windows ou no Linux? Então você tem que escolher em qual sistema operacional você vai instalar. Porque eles foram desenvolvidos numa linguagem e aí eles foram compilados para cada sistema operacional diferente. Tá? É essa a ideia e é assim que funciona a linguagem C. Então é isso. Essa primeira aula introdutória, a gente precisava fazer esse resgate para que você compreenda os arquivos que existem, que estão envolvidos em uma lógica de programação, né? Onde você tem um IDE, onde você tem um ambiente de desenvolvimento integrado, você cria o seu código-fonte, você compila e link edita para poder executar o seu programa. Na próxima videoaula, nós vamos entender como todo esse processo funciona na linguagem Java. Eu sou o professor Josemar, espero que você tenha gostado dessa aula. Até breve, fiquem bem, até a próxima.